A austeridade está para ficar em Portugal. Os cortes orçamentais são visíveis em todos os setores. As escolas queixam-se da falta de condições para a atividade letiva. Os professores não se conformam com os modelos de avaliação exigidos. E o Estado tenta, a todo custo, poupar dinheiro aqui e ali para tirar Portugal da crise. Os estudantes conseguem concluir o secundário, rumam às universidades para concretizar um sonho ou simplesmente para poderem trabalhar e ganhar mais dinheiro. Ainda assim, queixam-se dos cortes e mais cortes que insistem em não deixar estudar quem quer. As bolsas são pagas cada vez mais tarde e a subsistência na universidade é muitas vezes posta em causa. Tudo isto são queixas dos universitários portugueses. A crise na educação e ensino superior estão cada vez mais em evidência, mas também os assuntos relacionados com a mais antiga academia. A Associação Académica de Coimbra prepara-se para receber novos líderes e lutar contra as políticas que põem em causa a formação dos estudantes da cidade. Olá, boa noite. O meu nome é Diogo Pereira e temos a mesa da Rádio Universidade de Coimbra cheia de assuntos quentes para debater semanalmente à terça-feira, aqui no Ponto e Vírgula. Sejam bem-vindos. Educação, Academia e Ensino Superior. Ponto e Vírgula. Semanalmente na RUC. Mais uma vez, muito boa noite. Deixo-lhe desde já um convite. Passe pelo Facebook, em facebook.com/ponto-e-vírgula-RUC e discuta connosco os temas em debate aqui na Rádio Universidade de Coimbra. Pode também aceder ao blog do programa em ponto-e-vírgula-RUC.blogspot.com e ouvir todos os programas em podcast e ficar a saber das novidades da semana. Mas para já o Ponto e Vírgula dá-lhe também um resumo das notícias que marcam a Associação Académica de Coimbra. Começamos com a greve de zelo que aconteceu hoje na Universidade de Coimbra. Eduardo Melo esteve na RUC e fez um balanço da iniciativa. Fazemos um balanço bastante positivo do que tivemos a oportunidade de observar. Penso que conseguimos obter a projeção necessária para que a opinião pública também tenha noção desta necessidade. Acima de tudo, esta iniciativa surgiu da nossa vontade, de alguma forma, com um dos pequenos pontos em que a falta de financiamento tem influência na qualidade do ensino superior. Portanto, com um destes pequenos pontos nós pretendíamos demonstrar que, de facto, as nossas reivindicações não eram vazias. A Rádio Universidade de Coimbra tem desde ontem no ar a nova grelha de programação. José Santiago é presidente da RUC e apresentou os novos programas. Novos conteúdos, talvez arestas mais limadas do que na grelha de verão, até porque todos aqueles que entram todos os anos na Rádio Universidade de Coimbra para fazer o curso e tentarem a sua sorte como locutores de rádio, têm no verão a oportunidade para aprender e definirem aquilo que gostam e o caminho a seguir, e é na grelha regular de 2011, esta que poderão então pôr em prática tudo aquilo que planearam e o caminho que decidiram encontrar. A secção de Astronomia da Associação Académica de Coimbra tem abertas inscrições para o curso ABC do Céu. O presidente da SAC falou à RUC e explicou que qualquer pessoa pode inscrever-se no curso. O curso é aberto a todas as pessoas. Não pressupõe conhecimentos anteriores, ou seja, não é preciso ter nenhuma formação especial. É um curso introdutório, lá está. É aberto a toda a gente, tanto estudantes como não estudantes da universidade. O Ponto e Vírgula é também responsável pela pasta de Educação e semanalmente pode ouvir a síntese dos assuntos quentes da semana, hoje na voz de Joana Genésio. A Escola Secundária Infanta Dona Maria foi mais uma vez selecionada como a melhor do país. Na base da conclusão estão as médias dos exames do ensino secundário. Em 199 candidatos, apenas 2 não entraram para a universidade. O lugar, que já não é novidade para o estabelecimento de ensino de Coimbra, é ainda mais animador, uma vez que 74,6% dos alunos ficaram colocados na primeira opção. A Infanta Dona Maria apresenta uma média de 15,9 valores no 12º ano e 15,3 no conjunto do secundário. A escola apresenta ainda a média da melhor aluna, que ficou nos 19,8 valores. A escola aparece agora com novos desafios. Segundo o diretor, a Escola Secundária Infanta Dona Maria é uma referência no ensino de alunos cegos ou com grandes problemas de visão.
O Ministério da Educação é o mais castigado com os cortes do governo. A pasta de Nuno Crato passa de 9,04 mil milhões de euros para 8,18 mil milhões. Se a saúde e a educação vencem nos cortes, os Ministérios das Finanças e de Economia e Emprego são os que mais ganham com este orçamento do Estado. Nas finanças, Vítor Gaspar vê o dinheiro crescer 1,87 mil milhões de euros em relação a 2011. Álvaro Santos Pereira tem na economia e no emprego mais 3,52 mil milhões de euros. A Federação Nacional da Educação manifestou hoje preocupação e profunda discordância com as medidas inscritas na proposta de orçamento para 2012. A FNE admite ainda que podem colocar em perigo a escolaridade obrigatória de 12 anos com o empobrecimento das famílias. João Dias da Silva diz mesmo que a educação é o setor onde há o corte mais brutal em termos de orçamento comparativamente a 2011. Em 1980 concluiu a licenciatura em Engenharia Eletrotécnica na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, com média de 18 valores. 8 anos depois tornou-se doutor também na FCTUC. Foi aprovado por unanimidade com distinção e louvor. Esteve envolvido em projetos de investigação financiados, entre outros, pela União Europeia ou pela NASA. Foi um dos fundadores do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra. Em 130 obras que já publicou, foram citadas mais de 1000 vezes por investigadores internacionais. Coordenou o projeto do primeiro computador português, o ENER1000. Esteve também à frente de inúmeros projetos desenvolvidos no Instituto Pedro Nunes. Tem tido também uma participação intensa na gestão universitária, desde que em 1975 entrou na Universidade de Coimbra, tendo sido também diretor da faculdade que o licenciou. Olá, muito boa noite, professor João Gabriel Silva. Como é ser reitor da melhor universidade portuguesa? Boa noite. É um desafio constante, porque andar na faixa mais rápida não dá tempo para adormecer. Porquê que a Universidade de Coimbra é a melhor do país e uma das melhores do mundo? O que é que a distingue das outras? A Universidade de Coimbra tem várias características que distinguem, enfim, obviamente que em primeiro lugar, no que diz respeito a Portugal, a sua longa história, mas também o facto de ser a única universidade localizada numa cidade universitária. Não há outra cidade universitária em Portugal, o que dá uma vivência muito particular. Essa vivência é cada vez mais importante nos tempos que correm, porque aquele modelo antigo de alguém obter uma formação superior e se manter nessa área para toda a sua vida profissional é um modelo, como diria no discurso que fez aos caloiros, já não interessa só ter um canudo na mão. Exatamente, ter um canudo na mão significa pouco se não, o conhecimento correspondente não estiver por trás. E esta vivência universitária que Coimbra traz é particularmente adequado aos tempos que correm. Além disso, Coimbra também tem sabido, em muitas áreas, manter uma capacidade de investigação científica, de criação de conhecimento muito intensa, porque sem isso as universidades também não são verdadeiramente universidades nos tempos que correm. E como é que a melhor universidade do país vai sobreviver ao corte de 7 milhões de euros? Vai sobreviver com dificuldade, mas com muito empenho. Se há alguma coisa que é absolutamente indispensável é que nós não nos deixemos paralisar pelos cortes, porque isso seria o mais mortal que podemos fazer. Isto é como alguém que teve um problema e caiu em águas frias. Se para, morre congelado. Enquanto se conseguir manter a mexer, tem viabilidade. E, portanto, nós vamos mexer muito para não sermos congelados pela falta de dinheiro. Presumo que 7 milhões de euros façam falta. Onde é que vão ser recuperados? Os 7 milhões de euros que serão cortados para 2012 fazem muita falta. Aquilo que nós vamos fazer é distribuir toda a capacidade financeira disponível
pelas despesas mais indispensáveis a manter a porta aberta com dignidade. E, portanto, obviamente, cobrir os custos salariais e os custos mínimos de funcionamento, a eletricidade, a água, as comunicações, etc. Todas aquelas coisas estritamente indispensáveis. E, portanto, tudo aquilo que não seja completamente indispensável para abrir a porta terá que ficar para a segunda prioridade e será, nomeadamente, por exemplo, livros para uma biblioteca. Nós vamos ter que recorrer a receitas adicionais, receitas de investigação científica, tipicamente, partes de projetos de investigação, partes de financiamento de centros de investigação, prestações de serviços especializadas à comunidade, para retirarmos daí um bocadinho e podermos manter algum nível de atualização nas bibliotecas. Isto é um exemplo típico. Por exemplo, as bibliotecas, e é possível manter a qualidade do ensino com bibliotecas menos atualizadas? Felizmente, nos tempos que correm, a maior parte da informação está disponível na internet. A internet é um local cheio de lixo, mas com muita informação preciosa também. Aliás, uma das atividades que é cada vez menos trivial é precisamente conseguir encontrar informação valiosa no meio de tanta sucata, né, que existe na internet. Mas é verdade que existe lá muita informação e, portanto, a atualização das bibliotecas, continuando a ser muito importante, não é tão dramática como já foi no passado. De qualquer forma, nós temos consciência que estes regimes não se podem manter durante muito tempo e nós continuamos confiantes que a crise vai passar. Nós queremos, durante a crise, preparar a saída da crise e, quando a crise terminar, estarmos pujantes e capazes de reforçar ainda mais a posição de liderança. E as propinas? As propinas vão se manter no essencial iguais, por várias razões. Uma é que, mesmo que quiséssemos, e não queremos, mas mesmo que quiséssemos, não as podíamos aumentar. Elas estão constitucionalmente limitadas. Felizmente, ninguém, nem o Governo, nem nenhum outro partido fala em aumentá-las. O único setor onde nós poderíamos aumentá-las seria nos doutoramentos e nos mestrados avançados, mas esses são uma parte, enfim, relevante, mas não maioritária. Ponderaram mexer nas propinas nesses níveis, nos mestrados e nos doutoramentos? Poderá haver um ajuste pontual aqui ou acolhi, num curso ou noutro, mas não por esta razão. Portanto, é perfeitamente claro que não é estrategicamente adequado, nem verdadeiramente resolveria o problema se nós fizéssemos um aumento generalizado de propinas nesses mestrados avançados, nos doutoramentos, porque, por um lado, não resolvia a situação financeira e, por outro lado, era capaz e prejudicaria seguramente a nossa capacidade de atração, e nós queremos atrair os melhores alunos. Exatamente, mas tem-se falado muito que os mestrados já têm preços bastante elevados para a obrigatoriedade que eles agora impõem aos alunos, que concordará comigo que um aluno que saia licenciado e não tenha um mestrado tem muitas dificuldades em arranjar um emprego em qualquer uma que seja a sua área. Poderá mexer nesses mestrados e ficar ainda mais elevados do que já estão? E acentuarem-se ainda mais as críticas? Em praticamente todos os setores de ensino da universidade existem mestrados ao mesmo preço das licenciaturas. Isso tem sido uma preocupação da universidade há muitos anos, não é de agora, em que haja sempre um mestrado chamados de continuidade. Os mestrados integrados por maioria de razão têm a mesma propina, mestrados base, enfim, há várias designações dentro da universidade, mas existe em praticamente todos os setores esse mestrado de continuação correspondente à formação de primeiro ciclo, que permite aos estudantes, ao mesmo preço, obterem o segundo ciclo. Os preços diferenciam nos mestrados mais especializados, que atraem, enfim, que têm outros requisitos também de funcionamento e, portanto, outros custos de funcionamento e também outros públicos-alvo, digamos assim. Os doutoramentos mantém atualmente o mesmo preço que tem basicamente desde 2000, portanto estão há 10, 11 anos, depende das áreas, com o mesmo preço e, portanto, nem sequer a inflação tem sido atualizados, de modo que acho que não há razão para achar que, enfim, obviamente as pessoas terão mais dificuldades económicas, não sabemos se vão manter o mesmo nível de concessão de bolsas por parte da Fundação da Ciência e Tecnologia, por exemplo, mas não será por aí que vai haver abandono relevante.
Já sabia do corte de 7 milhões de euros quando se propôs ser reitor da Universidade de Coimbra? Não fazia ideia. Ainda assim, numa entrevista, disse que um dos seus principais objetivos era levar o ano letivo até ao fim. Com este corte, vai ser possível levar o próximo ano letivo até ao fim? Vai ser possível, seguramente. Como digo, hoje a vida não vai ser fácil, mas nós vamos levar o ano letivo até ao fim e o seguinte também, se não houver percalços muito graves, mas também se a Universidade de Coimbra se fosse abaixo, enfim, vai funcionar com dificuldades. Não estou aqui a dizer que isto vai ser tudo cor-de-rosa, porque não vai. Mas se a Universidade de Coimbra, com a solidez de funcionamento que tem, se fosse abaixo, metade do país tinha ido abaixo, pelo menos metade. Fala muito em dificuldades, mas as dificuldades vão mesmo ser só menos livros nas bibliotecas? As dificuldades vão ser essencialmente o facto de ser muito difícil. Por exemplo, não vai haver praticamente nenhuma capacidade de contratar novos professores. Não há dinheiro para isso. Nem professores, nem outro tipo de funcionários. Serão despedidos alguns? Não, despedidos não está nada no horizonte. Não, só se nos fosse imposto de alguma forma, mas felizmente isso não está na agenda política de ninguém. Não estamos a falar de despedimentos, estamos a falar essencialmente da não substituição de pessoas que saem, na maior parte dos casos, por apresentação. Um dos problemas que todo o ensino superior português tem neste momento é que há uma geração que não está presente nas universidades, porque não são de agora as dificuldades das universidades. Essa geração ali entre os 25 e os 35 anos tem muito poucos representantes no corpo docente das universidades portuguesas, e os poucos que há são em contratos transitórios, como investigadores, bolseiros e coisas do género. De carreira há muito pouco. Isso é o problema mais grave que nós temos, que não vai obviamente ser resolvido nos próximos anos com estas dificuldades orçamentais. Daquilo que conhece do estado do país, das notícias que têm sido vinculadas, acha que era mesmo necessário aplicar um corte às instituições de ensino superior do país? Deixem-me dar só uns números para nós percebermos do que é que estamos a falar. Quem for ao site da Direção-Geral do Orçamento, que aliás tem um endereço muito simples, que é www.dgo.pt, vê lá, logo na página base, um indicador para as, se não me engano, o nome é essencialmente isto, síntese de execução orçamental. Que todos os meses sai uma com a execução orçamental até esse mês e a previsão até ao final do ano. A previsão para este ano, para o final deste ano, e estamos a falar de um ano em que já houve cortes nos salários, lembro, não é? na função pública. A previsão é para haver uma receita na casa dos 63 mil milhões de euros e uma despesa na casa dos 72 mil milhões de euros. Portanto, 9 mil milhões de euros mais a despesa do que a receita. Esses 9 mil milhões de euros são cerca de 6 mil milhões de euros para pagar juros dos famosos empréstimos que o Estado foi arranjando ao longo dos anos. Ora, isso quer dizer que mesmo retirando o preço, portanto o valor dos juros, o Estado português está este ano a gastar 3 mil milhões de euros mais do que a receita que tem. O que é que seria uma situação saudável? Uma situação saudável é aquela que corresponde às contas que qualquer pessoa que peça um empréstimo, por exemplo, para pagar a casa, faz. E que contas são essas? É que se vai fazer um empréstimo de um determinado montante, aquilo que vai pagar por conta do empréstimo, mensalmente, tem que ser subtraído ao seu rendimento mensal. Não pode ir fazer empréstimo para pagar empréstimos. Porque o seu rendimento mensal permite. E o seu rendimento mensal tem que o permitir. Senão é melhor não se pôr a arranjar empréstimos, porque a coisa vai correr mal. Ora, normalmente, quando alguém está a pagar um empréstimo, paga uma determinada quantia em juros, mas também tem que ir devolvendo o dinheiro que lhe foi emprestado, tem que ir amortizando, senão a dívida é infinita. Se uma pessoa só paga juros, mantém-se a pagar juros a vida inteira, porque nunca diminui a dívida, não devolve o dinheiro. Ora, se Portugal está a pagar este ano cerca de 6 mil milhões de euros de juros, para estar numa situação minimamente saudável, deveria estar a pagar mais ou menos o mesmo, pelo menos mais ou menos o mesmo, para devolver o dinheiro que pediu emprestado. Isto é, à volta de 12 mil milhões de euros.
só por causa do serviço da dívida. Se a receita é aproximadamente 62, 63 mil milhões de euros, então quer dizer que o Estado devia estar a gastar na sua despesa corrente 50 mil milhões de euros. Mas não está a gastar 50 mil milhões de euros. Está a gastar 66, 67 mil milhões de euros. Maus governantes? Ora, viveram acima das suas possibilidades? Terrivelmente acima das suas possibilidades. Terrivelmente. Porque se nós não tivéssemos o serviço da dívida agora, nós tínhamos 3 mil milhões de euros de desequilíbrio e esses 3 mil milhões de euros eram aguentáveis com correções, com uns cortes, umas limitações, menos investimento, enfim, eventuais cortes nos salários, mais cuidado nas despesas, etc. Mas nós não estamos a falar em recuperar de um desequilíbrio de 3 mil milhões. Nós estamos a falar em recuperar do desequilíbrio de 3 mil milhões mais 12 mil milhões de encargo da dívida. E isso é tão dramático que, de facto, não é possível argumentar que algum setor pudesse ficar imune a isso. É claro que no caso do ensino superior, e é bom nós lembrarmos sempre que o ensino superior é o único setor da sociedade portuguesa que não é mencionado no relatório da Troika como sendo um setor problemático. Ainda assim houve uma junção de ministérios. Acha que foi por causa disso que agora a Troika... Não, a Troika não disse nada em relação ao ensino superior e continua a não dizer nada. Como agora o ensino superior está envolvido no Ministério da Educação que tinha cortes previstos pela Troika? O que acontece, sim, mas de qualquer modo o relatório não fazia uma análise por ministério, fazia uma análise por setor. E, portanto, estando agora no Ministério da Educação e Ciência, dois setores, portanto, o ensino superior e o ensino básico e secundário, era teoricamente possível ao Governo introduzir os cortes num que era mencionado na Troika, que é o ensino básico e secundário, e não no ensino superior. Simplesmente, onde eu queria chegar com estes números é que o desequilíbrio é tão brutal que mesmo aqueles, como é o caso do ensino superior, que não geraram déficit, não geraram buracos, não têm empréstimos, nada, mesmo esses acabam por ter que dar uma ajuda. E nós não nos pomos fora disso, portanto o ensino superior faz parte do país e não pode fugir a esta situação de emergência. Agora, todos temos de ter consciência que as formas como raciocinávamos todos nós até agora sobre o que é um gasto necessário de dinheiro, o que é um gasto razoável, um gasto correto de dinheiro, tem que mudar. Nós estamos demasiado habituados a achar que se mudarmos o nome de uma despesa e lhe chamarmos investimento, que já devemos fazer esse gasto. Há imensos exemplos desse tipo. E, portanto, eu tenho, de facto, muito intensamente essa preocupação de que, saindo nós da crise, e nós vamos sair da crise, que não se repita esta loucura. Porque este desequilíbrio é impressionante. Como é que foi possível chegar a uma situação de tanto desequilíbrio sem uma situação de profundo alarme social? Ou alguém nos enganou, ou estávamos todos a dormir. Para onde é que acha que vão os 7 milhões que vão tirar à Universidade? Para a Madeira? Estes 7 milhões vão para pagar um empréstimo. Os múltiplos empréstimos. Que não foi a Universidade de Coimbra que pediu. Que não foi. Mas também é verdade que o Estado andou a pedir empréstimos para pagar todos os setores da sociedade, incluindo o ensino superior. Enfim, quando o Estado pede um empréstimo de 1.000 milhões ou coisa do género, e injeta do lado da receita, no Orçamento do Estado, o lado da despesa por onde sai não é definido, é para todo o lado e, portanto, também para o ensino superior. Ou seja, está solidário com os outros setores. Se cortam nos outros, têm que cortar no ensino superior também? Acho que o ensino superior não se pode furtar a isso. Agora, o que é importante é que se perceba que para o próximo ano, para 2013, não estou a falar para 2012, enfim, nem disputo que o Governo não tivesse chegado há tão pouco tempo ao poder, não tivesse... Acho que, de facto, não era razoável que tivesse muita capacidade para estar a fazer cortes mais inteligentes, portanto, mais direcionados. Agora, é preciso estar claro que para 2013... não dá para repetir esta receita, porque se esta receita for repetida, se, por exemplo, se retirarem mais 7 milhões de euros à Universidade de Coimbra, a Universidade de Coimbra não tem capacidade de manter-se aberta. E isto que eu estou a dizer para a Universidade de Coimbra é verdadeiro para outras instituições de ensino superior, para a maior parte, se não para todas. E, portanto, para 2013,
porque é preciso não esquecermos que o programa de convergência exige ainda menor déficit em 2013. Para 2013 vai ser preciso soluções de outro tipo. Com estas soluções assim, em que todos apanham por igual, quer trabalhem bem, quer trabalhem mal, quer tenham gerado déficit, quer não tenham, quer façam uma boa gestão, quer façam uma má gestão, estas soluções transversais e iguais para todos não funcionarão. E, além de mais, até porque são profundamente desencorajadoras da boa gestão, porque, reparemos, quer se faça uma boa gestão, quer se tenha cuidado, quer se gira com parcimónia os dinheiros que estão disponíveis, ou se esbanje, dá sempre o mesmo resultado. Não é assim que Portugal lá vai. Foi fácil fazer um plano estratégico com este corte? Não, é muito difícil, porque nós sabemos que o dinheiro não é o único ingrediente necessário para as coisas novas, mas ajuda bastante. E, portanto, o plano estratégico é feito com um cenário muito claro de que os meios financeiros vão ser extremamente escassos. Agora, também é verdade, como eu dizia há bocado, que nós não podemos deixar-nos adormecer, porque se paramos, aí é que a desgraça é mesmo profunda. E, portanto, com muitas limitações, apesar de tudo, há muitas coisas que se podem fazer com menos dinheiro ou com muito pouco, e a nossa ambição é essa. Além disso, eu tenho uma crença profunda, que tenho visto muitas vezes confirmada, de que as boas ideias conseguem encontrar os recursos necessários. E acho que se nós conseguirmos mobilizar, e acho que muita gente já está, e mais conseguiremos mobilizar na Universidade de Coimbra, no sentido de promover as boas ideias, nós vamos conseguir encontrar, mesmo em situação de grande carência, os meios suficientes para pôr a maior parte no terreno. É claro que é um plano com ambição, e, portanto, nós temos consciência que é bem possível que não consigamos concretizar tudo, mas se nós não sonharmos, aí é que não concretizamos de certeza. E a Universidade de Coimbra tem boas ideias? Eu acho que tem muito boas ideias. Aliás, uma das coisas que nos orgulha, por exemplo, é que, de uma forma, acho que muito surpreendente para muitos, a Universidade de Coimbra, por exemplo, está a liderar claramente em termos nacionais na capacidade de criação de empresas, a partir do conhecimento gerado na universidade. Não há nada no país que se assemelhe à incubadora do Instituto Pedro Nunes, por exemplo, e às imensas empresas que de lá saíram e que lá estão, enfim, alojadas. E, portanto, numa universidade parada, uma universidade com incapacidade de gerar ideias, jamais conseguiria fazer aquilo que a Universidade de Coimbra tem feito. Hoje os alunos da Universidade de Coimbra levaram a cabo mais uma ação de protesto, uma greve de zelo. O presidente da Associação Académica de Coimbra disse que fez um balanço positivo desta greve de zelo. É possível que os alunos, a partir de agora, deixem de ter aulas sentados no chão? Como as queixas surgem? Há algumas situações pontuais em que as salas não têm capacidade para os alunos todos, mas esse não é o nosso problema. O nosso problema é que os alunos fazem greve de zelo poucos dias. Se fizessem greves de zelo todos os dias, isto é, se fossem todas as aulas, isso é que era uma atitude mesmo positiva. De modo que, sob esse ponto de vista, eu espero que este dia de greve de zelo tenha ajudado a mobilizar mais os estudantes para estarem presentes às aulas e serem exigentes com a qualidade das aulas. Acho que aquilo que não devem fazer é aliar-se disso. Aliás, uma das minhas preocupações sempre é que, particularmente neste início de ano letivo, as atividades, por exemplo, praxísticas, não criem logo à cabeça demasiados maus hábitos aos caloiros. Os hábitos de faltar às aulas? Hábitos de faltar às aulas. A maior parte dos estudantes que falta às aulas, a maioria esmagadora dos estudantes que falta às aulas, não falta por as aulas serem de má qualidade. Falta por outras razões fracas. E por isso há tantos que têm um aproveitamento aquém daquilo que deviam.
Eu, quando refiro, como já foi mencionado, como fiz na recepção aos caloiros, que o canudo em si não vale nada, o que vale é o conhecimento, pois o conhecimento, com certeza, que se obtém estudando. Mas o que é verdade é que as aulas são muito importantes, porque se as aulas não fossem importantes, já haveria muitas universidades por esse mundo fora sem aulas, em que bastava às pessoas lerem os livros e irem aos exames. Há muito tempo se sabe que isso não funciona assim. Os estudantes precisam de aulas, precisam de interação, precisam de oportunidade de ouvir os professores, de falar com eles, de discutir com os colegas, e por isso é que continua o meio de ensino base sempre a ser universitário. É muito mau quando os estudantes, à cabeça, se começam a habituar a não aparecer lá porque vão antes fazer uma atividade qualquer. Enfim, é praxe, tem a ver com este período em que nós estamos, mas preocupa-me que muitos estudantes não percebam que a sua contribuição para melhorar a situação do país e, portanto, também para terem mais possibilidade de encontrar emprego depois do ensino universitário, passa pelo empenho que põem nas tarefas que, neste caso, se espera deles, que é trabalhar, aprender, estudar, etc. E os alunos que faltam às aulas porque não têm dinheiro, como é que está a questão das bolsas este ano? As candidaturas terminaram há pouco tempo. O ano passado houve uma situação com as repúblicas, o ano passado, ano letivo passado, houve uma questão com as repúblicas, acamparam em plena alta de Coimbra. Este ano vão ser entregues mais rapidamente as bolsas? É a nossa expectativa, portanto, este ano, embora a mudança de governo tenha atrasado um pouco a saída em relação àquilo que seria desejável do regulamento de bolsas, saiu mesmo assim bastante mais cedo do que aconteceu ano passado. A plataforma eletrónica de base está muito mais avançada e, portanto, há todas as razões para pensar que este ano seja muito mais rápido, embora ainda não no timing que deveria ser, no momento em que deveria ser, mas seja bastante mais rápido do que o ano passado. E houve algumas alterações positivas no regulamento de bolsas. Algumas das questões que foram levantadas este ano conseguiu-se que não surgindo este ano. Por exemplo, houve uma alteração ano passado que era extremamente negativa, que era considerar-se que portanto, incluir-se a própria bolsa no cálculo do rendimento da família. O que quase fazia com que numa família onde houvesse um estudante com bolsa, por exemplo, um segundo filho que também estivesse no ensino superior, não tinha quase hipótese nenhuma de aceder à bolsa também, o que não fazia sentido. Portanto, houve alguns problemas como esse que foram resolvidos. É muito difícil neste momento saber exatamente qual vai ser o resultado, mas estou convencido que não haverá desvios grandes em relação àquilo que nós desejamos. É evidente também que com a situação em que o país está não podemos esperar um alargamento muito forte, mas sempre dissemos que encolhimento é que de forma nenhuma, porque é precisamente nestas alturas de mais dificuldade que esse apoio da ação social é mais importante. Acha que há universidades a mais em Portugal? E como é que isso se resolve? Porquê? Em primeiro lugar, porquê que acha que há universidades a mais? Se calhar faz mais sentido perguntar. A densidade, eu não tenho aqui os indicadores de cor, mas a densidade de universidades por habitante em Portugal é bastante, universidades públicas em Portugal é bastante superior àquilo que nós vemos em praticamente todos os países europeus. Aliás, não sei se haverá, é possível que haja, não tenho os números presentes, algum país em que haja mais universidades por habitante que em Portugal. Portugal tem um número muito elevado. É claro que eu já ouvi várias vezes, e é verdade que se pode dizer que, apesar de tudo, as vagas, era mais verdade há uns anos do que agora, de que as vagas não ficam por preencher. Isso não é completamente verdade. Então, se olharmos para o Politécnico, verificamos que existe um número muito elevado de vagas que fica por preencher, o que mostra também que a oferta é superior àquilo que é a procura, mas essencialmente aquilo que deveriam acontecer seriam fusões, enfim, racionalização da oferta, porque é muito mais caro ter, e o país não nada é dinheiro, é muito mais caro ter 2 ou 3 cursos iguais com pouco número de estudantes espalhados por vários sítios do que ter um curso apenas com mais estudantes num determinado lugar.
porque as instalações, os professores, enfim, toda a outra infraestrutura é partilhada por um número maior em vez de estar replicada várias vezes em vários sítios. E, além de mais, estando mais concentrada, também permite ter infraestruturas de maior qualidade e, portanto, mais competitivas em termos internacionais, porque nós não podemos esquecer que por muita crise que existe em Portugal, e há, como nós todos estamos a ver diariamente, nós continuamos a ter que nos comparar com o estrangeiro. Se queremos manter uma competitividade, aliás, para nós conseguirmos sair da crise, nós temos que ser competitivos com o estrangeiro. E, portanto, sim, acho que os recursos em Portugal estão espalhados por demasiados sítios, numa camada demasiado fina, que faz com que qualquer uma das instituições tenha dificuldade em atingir os patamares que nós precisamos, que o país precisa que sejam atingidos. Aliás, talvez seja bom relembrar que só há uma via capaz de nos manter um nível de vida interessante, só há uma via para sair da crise, que é aquela que se baseia na inovação, no conhecimento avançado. Os tempos da mão de obra barata são do passado, ninguém propõe isso, ou então estamos à espera que toda a gente imigre e depois sejam as remessas dos imigrantes, o dinheiro que eles mandam para a terra natal, que mantém a viabilidade de Portugal. Isso foi um modelo que existiu há muitos anos atrás e nunca deu grande desenvolvimento económico ao país, dava para viver mais ou menos, mas com muita dificuldade. E, portanto, ou nós temos capacidade endógena cá de produção de conhecimento e, portanto, de produzir produtos e serviços que sejam competitivos e consigamos vender ao estrangeiro, ou então não temos saída. Este setor exportador que toda a gente fala como sendo o setor que é a esperança para Portugal, é, com raríssimas exceções, um setor que incorpora tecnologia avançada, design avançado, ideias novas, ideias competitivas. E um setor produtor de conhecimento, não são só as universidades, mas são largamente as universidades, que alimente essa inovação e esse setor exportador, é decisivo para o futuro de Portugal. E, portanto, a existência de instituições capazes e competitivas, capazes de produzir esse conhecimento em Portugal, não pode ser posta de lado. Vamos ver se para 2013, nos tais cortes inteligentes, porque já não podem ser cortes iguais para todos, nos tais cortes inteligentes, se tem isto em conta. Será que faria sentido juntar o Politécnico de Coimbra e a Universidade de Coimbra? Fazer uma fusão entre os dois? De forma geral, não me parece que faça muito sentido. Há muitos setores em que é possível aumentar a sinergia entre a Universidade e o Politécnico. No entanto, esta questão, antes de se discutir a possibilidade de uma fusão entre universidades e politécnicos, já é uma discussão prévia que tem que ser feita, que é saber se a missão das universidades e dos politécnicos é igual ou é diferente. No meu entendimento, é diferente. Os politécnicos têm uma missão, que é uma missão, aliás, maioritária. Os nomes são variados, mas em todo o sistema de ensino superior, nos vários países europeus, com pequenas variações, existe sempre aquilo que se designa por ensino superior curto. Portanto, o ensino que tipicamente tem cursos de 2, 3 anos e que dá uma formação superior para a execução de uma atividade operacional. Portanto, pessoas com executar uma tarefa concreta ou um conjunto de tarefas, já com uma complexidade para o sistema económico. As universidades com cursos com durações de 4, 5, por vezes um pouco mais, anos, dão uma formação mais de concepção. Portanto, pessoas que são capazes de executar essas tarefas, mas são capazes de pensar, inovar, fazer coisas diferentes. Ora, o que acontece é que, no meu entendimento, a maior parte dos setores do Politécnico não tem percebido essa sua missão e tem demasiadas vezes tentado comportar-se como se de universidade se tratasse. É claro que nos setores onde isso ocorre é questionável se justifica existir essa subdivisão. Nos setores, e se calhar aí os politécnicos deviam ser absorvidos pelas universidades. Agora, é verdade que este ensino superior curto é absolutamente indispensável para o país. Na maior parte dos países europeus, até o setor maioritário do ensino superior, portanto, há mais estudantes nesse ensino superior curto do que no ensino superior longo, universitário.
E, portanto, nos setores onde os politécnicos de facto se aproximam desse modelo, acho que devem ser reforçados, fazem sentido, e aliás seria aí que seria de esperar o maior crescimento do sistema de ensino superior português, porque apesar de tudo nós temos de ter consciência que, comparativamente novamente com a Europa, a percentagem da população jovem que chega ao ensino superior, universidade ou politécnico, ainda é bastante inferior à média. Qual é que é a diferença entre uma universidade e um instituto politécnico? É só o facto da atribuição de doutoramentos? Não, é aquilo que eu estive a explicar, portanto é a duração e o objetivo do ensino ministrado. Nos politécnicos é mais curto e tem por objetivo que as pessoas consigam executar uma função de complexidade, mas executar de acordo com regras e princípios que estão mais ou menos estabilizados. E, portanto, executam, enfim, nas diversas áreas, funções nas empresas, nas instituições muito precisas e necessárias, mas mais operacionais. E por isso é que são instituições onde a investigação tem um papel muito mais limitado e, portanto, não se justifica ter doutoramentos. Mas é uma consequência disto, os doutoramentos. Já tem mestrados e até então não tinha? Sim, tem alguns mestrados. Não, tinha licenciaturas de 5 anos até aqui à transformação para Bolonha. Depois até diminuiu bastante isso e passaram a ter mestrados e, portanto, formações de 5 anos são em alguns setores. Mas os mestrados no Politécnico, com uma outra exceção pontual, são precisamente mestrados muito mais aplicados, muito mais dirigidos para a execução de tarefas concretas. Nas universidades é que, de facto, se espera que a atividade de criação de conhecimento e o ensino das capacidades necessárias para criar conhecimento tenham um papel muito maior. E essa é a diferença principal. Tarefas mais operacionais, com menos criação de conhecimento, mais concretizar com qualidade aquilo que já está definido, e nos outros, nas universidades, descobrir caminhos novos, desenhar coisas mais avançadas e, tipicamente, para um número de alunos que é mais pequeno do que aquele que frequenta o ensino superior curto, o dito politécnico em Portugal. Ainda assim continua a fazer sentido existirem institutos politécnicos e universidades? Se essa missão estiver bem definida, sim. E se não estiver... Se não estiver, não é muito justificável. E acha que está a ser? Acho que em muitos casos não está a ser. No caso do Politécnico de Coimbra? Não vou entrar em detalhes. Eu acho que o Politécnico de Coimbra, em algumas áreas, até está a fazer a coisa certa, noutras não. E, portanto, justificaria uma reanálise. Mas, no geral, considera que fazem um bom trabalho? Há situações extremamente diferenciadas nos politécnicos em Portugal. Há alguns politécnicos que fazem bom trabalho e que também não é nas áreas todas, há outros que nem por isso. Mas isso precisa de uma análise caso a caso que eu espero que o Governo inicie. Eu acho que, aliás, é uma das áreas em que é importante que se trabalhe rapidamente. No caso de Coimbra faz um bom trabalho? Em algumas áreas sim, noutras não. Na altura da campanha eleitoral, digamos assim, para a reitoria da universidade, a adversária do professor colocou-se sempre contra o regime fundacional. O professor nem sempre. Agora que está por dentro, acha que faz sentido? Bom, primeiro, quer eu, quer a professora Cristina Rebal Cordeiro, nos manifestámos essencialmente no mesmo sentido. De facto, foi curioso que a determinada altura se criasse essa ideia, quando todas as minhas declarações públicas e as declarações que eu ouvi à professora Cristina Rebal Cordeiro eram, no essencial, equivalentes. Aquilo que nós dissemos é que, e é a posição que eu mantenho, é que se justifica, ou se justificava, aliás, porque entretanto a situação alterou-se, se justificava estudar a questão. E, portanto, se do resultado da relação custo-benefício se concluísse que valia a pena ir para a Fundação, então devia ser. Isso tanto dizia eu como dizia ela. Portanto, não havia essa dicotomia entre os dois. E agora? Neste momento, a partir do momento em que a Troika incluiu na lista dos maus dos seus relatórios as fundações, e agora está, por exemplo, na Assembleia da República uma lei com o objetivo de fazer o levantamento, o censo das fundações, que faz uma espécie de extinção preventiva. É claro que não faz sentido a Universidade estar a estudar sequer essa matéria, porque é extremamente incerto o que é que serão as fundações daqui a uns anos. Mesmo as universidades que já são fundação neste momento, que são 3, já perderam uma parte substancial das vantagens que tinham, porque
por uma lei que aliás é do anterior governo, nem sequer é deste governo, uma lei do final do anterior governo, elas passaram a estar integradas no perímetro de consolidação orçamental, isto é, passar a ser sujeitas às mesmas regras das outras universidades em termos de gestão orçamental, o que significa coisas como não poder usar os saldos, por exemplo, estar sujeito a cativações e reservas como os outros, e portanto uma parte importante das vantagens que tinham desapareceram. Neste momento a minha posição, que eu aliás já apresentei ao Conselho Geral e que teve acolhimento da parte do Conselho Geral, é que não se justifica estar sequer a estudar o assunto, porque não saberia o que é que se ia estudar, porque está tão volátil, tão impreciso tão indefinido aquilo que pode acontecer, que seria tempo perdido. Não vamos ter a Universidade de Coimbra, pelo menos nos próximos tempos, como um regime fundacional? Nos tempos mais próximos, não. Que balanço faz destes 7 meses à frente da Universidade de Coimbra? Tem sido um tempo intenso, não têm faltado as surpresas desagradáveis vindas do exterior. No entanto, há alguns aspectos que eu considero bastante positivos, que já se conseguiram concretizar. Por exemplo, uma coisa que tem pouca visibilidade, foi possível definir candidaturas pela primeira vez em volume relevante há bastantes anos, candidaturas conjuntas entre associações privadas sem fins lucrativos, que são centros de investigação, e a própria universidade. Portanto, num movimento de aproximação entre a investigação feita dentro da universidade e a investigação feita nessas associações, que já não ocorria há muito tempo. Isso é um aspecto que não é muito perceptível para o exterior, mas que é completamente decisivo, porque uma universidade que consegue estar toda a puxar na mesma direção é uma coisa. Uma universidade em que cada setor puxa para seu lado é outra completamente diferente. E esta aproximação, que tem um potencial de reforço da investigação aqui feita enorme, entre, enfim, a investigação que está dentro da universidade e que está nas associações, é estrategicamente decisiva. De que forma é que Portugal pode contar com a Universidade de Coimbra para sair da crise? A Universidade de Coimbra, como a principal universidade portuguesa em termos de criação de empresas, por exemplo, nós estamos a falar de crise económica, estamos a falar de insuficiência da nossa capacidade de criação de riqueza. Portanto, a Universidade de Coimbra, como a principal universidade a ser capaz de transformar o conhecimento em atividade empresarial, digamos, tem um capital de experiência acumulado que é precisamente aquilo que o país precisa. E, portanto, aquilo que nós vamos tentar fazer, e eu estou absolutamente convencido que o vamos fazer, é continuar a dar essa contribuição. Aliás, há um aspecto que é importante referir. Quando se fala no Instituto Pedro Nunes, há muitas pessoas que não sabem que o Instituto Pedro Nunes é autossustentado. Ele não recebe verbas do Orçamento de Estado, não recebe verbas da Universidade. Portanto, são as próprias receitas do Instituto Pedro Nunes que o mantêm. As empresas que estão na incubação no Instituto Pedro Nunes não recebem subsídios da Universidade, não recebem subsídios do Estado. É evidente que se candidatam aos incentivos que existam disponíveis no quadro de referência estratégica nacional ou outras fontes de financiamento, mas em pé de igualdade com qualquer outra empresa que já exista. E, portanto, aquilo que é verdadeiramente decisivo é aquilo que eu dizia há um bocado atrás, é que quando se tem boas ideias, elas encontram os recursos necessários. O Instituto Pedro Nunes é uma prova disso. E, portanto, o Instituto Pedro Nunes nem sequer está, neste momento, a ser afetado pela crise, porque ele não depende do Estado. Acho que esta é uma das coisas mais positivas que nós podemos mostrar ao país. Já pediu algum aluno para encontrar a vacina para o vírus que atacou Portugal, para sermos os primeiros? Pois, era bom que houvesse uma vacina para isso, mas isso tem essencialmente a ver com a atitude. Nós, como cidadãos, temos mostrado distração nessa matéria, esquecendo-nos nós que o cobrador chega sempre. Muito obrigado, professor João Gabriel Silva. Fica desde já o convite para voltar à Rádio Universidade de Coimbra assim que o deseje. Muito obrigado. E tenha uma boa noite.
Antes de terminar, temos ainda tempo para ouvir o ponto da semana. Hoje ouvimos Maria do Rosário Gama, a antiga diretora da Escola Secundária Infanta Dona Maria, falou sobre os bons resultados do estabelecimento de ensino de Coimbra. Ponto da semana. A escola este ano voltou a ficar no primeiro lugar do ranking dos exames nacionais das escolas públicas. Eu tenho que lamentar que este ranking seja feito com o que não é comparável, portanto público e privado, não há hipótese de comparar público com privado porque as condições são absolutamente diferentes. Como vocês sabem, os alunos do público são escolhidos, os alunos do privado são escolhidos e os professores do privado são escolhidos e no público não. Portanto, os alunos têm que entrar com base na legislação e os professores por concurso. Portanto, não são as mesmas condições. Além disso, para os colégios privados há uma autosseleção do ponto de vista económico e, portanto, são pessoas que, para além de pagar aos colégios, ainda têm a possibilidade de pagar explicações. De qualquer maneira, este ranking dá algumas indicações e algumas reflexões para as escolas. É de facto para a Infanta Dona Maria, apesar dos pesares, é um orgulho poder dizer-se que está no primeiro lugar das escolas públicas. Isso consegue-se com alunos. Eu ponho essencialmente nos alunos os resultados deste ranking, porque de facto nós temos um grupo de alunos muito bom. Colocamos agora então um ponto final no ponto e vírgula. Muito obrigado por ter estado desse lado. Foi um prazer fazer-lhe companhia. E hoje a 8 dias regresso. Volte também comigo. Boa noite.